Estamos hoje na nossa terceira aula, não é isso? Isso, terceira aula. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar. Qual é o... Pode sentar. Essa possibilidade quer? É, mas pode sentar. Aqui, coloca. Tá tranquilo. Então, qual é o tema de hoje? Então, eu coloquei o nome, o tema, assim, como fé apostólica. E por que eu coloquei esse tema como fé apostólica? Porque a gente quer trazer esse entendimento que a Igreja Católica, ela existiu desde o primeiro e segundo. A Igreja Católica, ela não é simplesmente você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, né? Como, infelizmente, várias pessoas fazem. Ela tem um tripé, né? Um tripé que sustenta a Igreja desde o primeiro dia, que é o magistério, a escritura, né? O magistério e a tradição. Então, sem isso, a Igreja Católica não existe, sem isso, a Igreja de Cristo não existe, né? Então, eu coloquei como fé apostólica para trazer esses três temas num só. A gente sempre começa com um videozinho de internet que dá um tom ou um resumo do que a gente vai falar. Esse é do Tonon. A Igreja de Cristo ela ficou espalhada em muitas comunidades. Jesus veio, anunciou o reino de Deus, e aí nas muitas comunidades de seguidores seus, ficou ali contida a Igreja de Cristo, diluída numa porção de comunidades. E esta fé foi seguindo pelo tempo, até que chegou Martinho Lutero, um padre lá no século XVI, e deu forma a tudo isso. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Jesus, que é Deus, se ele não tivesse criado uma estrutura visível, uma estrutura transmissível, a sucessão apostólica que é transmitida através do sacramento da ordem, se Jesus não tivesse organizado uma estrutura hierárquica, assistida divinamente por ele mesmo para continuar, seria uma prova da sua incompetência. Agora acontece que Jesus é Deus, e Deus é competente porque Deus é perfeito. Se Jesus tivesse diluído a verdade do Evangelho em várias comunidades que o seguiram, isso tudo só tomou forma e corpo lá no século XVI, quando veio um reformador protestante para colocar tudo no lugar. Então nós estamos dizendo que Cristo é incompetente e que o Espírito Santo dormiu por 16 séculos. Isso é um absurdo completo, não tem lógica. O que a Igreja Católica ensina? Que Jesus constituiu, sim, a Igreja. Ele é o fundador, o divino fundador da Igreja. E Jesus fundou uma Igreja, uma única Igreja. E deu a ela uma estrutura hierárquica. E nesta estrutura hierárquica, Pedro é o chefe desta comunidade. Pedro é o chefe dos apóstolos. Perfeito. Essa parte que é o importante. Jesus não só criou a estrutura, ele colocou um chefe visível. Ele deu a Pedro. E quem é Pedro hoje? Hoje é o Papa Leão XIV. Ele é o Pedro. Ele é exatamente Pedro. É igualzinho, não tem nada diferente. Foi transmitido de um para o outro, né? Então, com isso, vamos começar a nossa apresentação por si. Você lembra do Evangelho de hoje, da missa? Ele fala que quando o Filho do Homem voltar, ele quer ver os seus discípulos preparados, cingidos e com a luz. Cingido significa o quê? Com os sentidos controlados, né? Sem estar bebendo, ele fala não, ele está bebendo, está batendo nos outros, e com a luz, ou seja, está com a sabedoria, né? Então, quem é a pessoa responsável por cingir, manter a sabedoria e ensinar os outros? Pedro. Isso. Então, não existe outro que possa tomar esse lugar. É isso porque Jesus só tem um corpo. Ele não tem. O corpo místico de Jesus é um só. Ele não tem vários corpos. A hóstia que está aqui e está do outro lado do mundo é o mesmo Jesus Cristo. Exatamente. Então não pode existir várias igrejas. É uma coisa contraditória. Exatamente. Então vamos lá. Como eu tinha dito, né, escritura, tradição e magistério, pilares da fé na Igreja Católica, né? Então esses fundamentos que orientam a doutrina e prática religiosa. Então também a gente tem duas coisas, a doutrina e a prática. Nem sempre quem pratica a fé, e até pratica bem feito,
está muito entendendo bem a doutrina. Está integrado. Porque tem gente que não tem talento até mesmo para entender. E não precisa. Tem gente que só vivendo a fé ele vira até santo. Vivendo a fé, mas são raros. E como a gente aqui, todos, tem essa capacidade de e tempo para vir e aprender, por que não saber da doutrina para aplicar melhor essa prática religiosa? Né? Você não vai só copiar, você vai praticar. Então isso aqui, essa palavra é uma palavra que às vezes a gente não tem entendimento. A prática é você não copiar simplesmente, repetir. É você entender o que você está fazendo. E você né? lembrar, né? E lembrar. Consequência, a missa é uma repetição. E por que é uma repetição? Para que não tenha esse tipo de telefone sem fio. Né? Imagina 2000 anos de história, como que seria, né? Então vamos lá. Você tá no chão. Pode ser sim. Ó, então assim, outra coisa que em todas as aulas a gente vai fazer, a gente sempre vai se basear na escritura. A gente sempre vai pegar alguma coisa. Às vezes nem sempre só da escritura. Às vezes a gente não consegue uma passagem muito específica. Mas pelo menos dos pais apostólicos. Então daqueles padres que estavam ali no primeiro século. Né? Então, a Sagrada Escritura como fonte da revelação. Então vamos lá, agora a gente vai falar da Escritura. Como que a gente consegue enxergar que a Escritura é importantíssima para a igreja? A gente não pode falar o maior pilar, que todos os pilares têm a sua importância e a gente vai ver em que momento. Mas como que ela é primordial para a nossa fé. Então, João, escrevendo ao Salmo. 5,39. Então, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? Então, Jesus estava dizendo, através de João, das Escrituras. Na época, ele estava falando de que Escritura? Ele estava falando do Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento. E também né? a tradição oral, porque as escrituras vão falar do quê? Através de... Fala. Eles não sabiam, eles eram 90%, não mais, 95% da população era analfabeta. Ela não sabia ler. Né? Só que eles eram inteligentíssimos, porque eles, de tanto repetir, eles decoravam. Eles sabiam os salmos, todos os salmos de cor e salteado. Entendeu? 2 Timóteo, então, toda a escritura é inspirada por Deus. A gente vai usar muito isso mais pra frente. É inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e equipado para toda boa obra. Então, ele não diz assim, a escritura é a única a ser utilizada para o ensino. Ela é útil. Né? Que ela é útil, ela não é única. Né? Ela não é a única coisa que a gente vai usar. Então, olha aí, os outros pilares vão complementar isso que Timóteo disse. Eu quero falar, é útil para o ensino, mas não é suficiente para o ensino. Porque para o ensino precisa o quê? Do magistério. Para E da interpretar. tradição também. Isso aí. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque esse está assim, né? O Filho de Deus é o Verbo divino. E o Verbo se fez carne. E quando se fez carne, a gente tinha que colocar no papel tudo isso. Porque se dependesse somente de uma tradição oral, por causa das diversas línguas, ia acabar se perdendo. De alguma forma, alguma informação importante ia acabar se perdendo. Então, por causa disso, quando esse João 3,16 está mais para isso, para focar que o Filho de Deus é único e é o Verbo que trouxe a Escritura para a vida, né? Vamos lá. Então, agora falando de a tradição, né? E a gente deixa claro que é a tradição apostólica. Não é a tradição dos homens, não é a tradição da igreja como uma coisa muito aberta. É a tradição apostólica. Eles é que colocaram essa tradição para Eles que funcionar. receberam a revelação. Então, depois deles, depois de João ter morrido, nada mais de revelação houve. A gente só está entendendo melhor e conseguindo trazer para o dia a dia, porque a gente tem muita coisa hoje em dia de tecnologia, então é preciso que a gente entenda sempre melhor, né? Então lá, tem o 1 Coríntios 11:2, eu vos elogio por quanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. E transmitiu como? Não foi só nas cartas, porque ele estava escrevendo essa carta, então não tem sentido, né, ele falar só das cartas. Para escrever a carta, houve algo antes da carta. Antes da carta. E ele, na verdade, Paulo mesmo não escreveu, ele não tinha tempo para isso. Ele estava tão cheio de Espírito Santo ali que ele tinha que falar o dia inteiro. Porque ele tinha muita informação para passar.
Tem até Então uma- ficavam pessoas escrevendo Tem aquilo. até uma coisa engraçada que ele fala, eu espero que essa carta vos chegue antes que eu vá aí. Eu vai. Né? Então, assim, Então- ele até ameaçava, né? A Exatamente. comunidade. Né? E a carta chegava mais rápido, né? Mas Também. demorava muito. Tessalonicenses, né? Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, é muito claro, a tradição de viva voz é muito claro na Bíblia. Não pode negar a pessoa que Não nega. pode negar, está escrito, né? Quanto por meio de vossas cartas. Ou seja, tanto por. O que são as cartas? Que vão virar escrituras. Nem todas viraram. Nem todas. Parte delas viraram escritura. Mas Está de parte acordo com a tradição, entrou na Bíblia. Entrou O que na não está de acordo, não entrou. Então, assim, a escritura por si só, ela não tem um valor intrínseco. Ela tem um valor na medida que ela não refuta Isso. toda a obra de Deus, inclusive o Antigo Testamento. E tem cartas no início que eles liam na igreja primitiva, a carta ao pastor de Hermas, que a gente não lê mais. Que foi se A gente visto que entendeu. não era inspirado. Eu também vou falar um pouquinho na frente. Paulo encoraja os crentes a manterem as tradições transmitidas, seja oralmente ou por escrito. Aqui tem até uma explicaçãozinha que eu coloquei só para ficar claro. Marcos 7,13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitisseis. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então, outra coisa que tem até... Eu esqueci de colocar essa parte. Fala assim, se tudo que Jesus disse fosse escrito, não caberia em todos os livros do mundo. É muita coisa. Tanto que Mateus fala, Muita né? coisa. Mateus fala que ele fez muitas outras coisas que não Isso, essa passagem. escrevemos. Eu não lembrei exatamente. Então, Exatamente. assim, deixa Tem- mais que isso aí vai ser complementado com os apóstolos. E por último, o terceiro tripé, o magistério da igreja, autoridade de ensino. Tudo que é escrito, a gente precisa de alguém para interpretar. Né? De alguma forma, você não vai entender sozinho. Você tem que ter alguém para interpretar. E como é coisa de Deus, a gente tem que ter alguém muito específico para interpretar. Eu ainda falo É o ainda magistério. mais. Eu ainda falo ainda mais. Em vez de usar a palavra interpretar, Ah. a gente usar a palavra revelar. Revelar. Porque quando a Melhor gente fala ainda. interpretar, eu estou partindo de uma premissa de que a minha subjetividade tem condição de entender. Quem vai entender a Escritura não é o apóstolo, é o Espírito Santo. Isso E o aí. Espírito Santo revela através do apóstolo. Isso aí. Né? Foi formado para isso, né? Recebeu o Espírito Santo para isso. Então, Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Então, Deus deixou claro que ordenou aos 12, né? E eles têm que espalhar, eles são os bispos, né? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, a igreja nunca vai estar sem Cristo. E ele estará com nós como? Pelo O Espírito Espírito Santo. Santo, que é quem consegue na Revela, terra revelar. A vontade de Deus. Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então aqui, ele está falando da igreja como magistério. Ele não está falando da igreja como um lugar físico. Inclusive, lembrando específico. que os leigos também fazem parte da igreja. Sim. Mas veja, o leigo, ele é um membro que ele age de maneira não, autônoma. Ele age na medida que ele é ordenado, né? Ele Quando a gente obedece. vai falar no triângulo, Então, a gente vai ele falar vai disso. completar a obra na igreja, ou seja, a igreja vai sofrer, Isso. é o corpo, do mesmo jeito que ele sofreu, que ele foi humilhado, que ele foi chicoteado, a igreja também vai ser. Nós seremos chicoteados, seremos humilhados, Sim. vão falar que você é idólatra, você está errado nisso. O que você vai fazer? Não me importa, eu estou seguindo o que me foi passado pelos apóstolos. Isso aí. Perfeito. Em Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Várias pessoas tentam entender essa passagem de forma subjetiva. Falam, não, mas quando foi Aí é o problema da escrito, subjetividade. pedra era substantivo, aí tentam trazer um monte de coisa. É bem claro, porque antes disso ele troca o nome. É. O nome de Pedro não era Pedro. O nome de Pedro era Simão. Simão.
Então por que que Deus ia mudar o nome do cara? Logo em seguida ia falar isso. Sempre que ele mudava Não tem o nome, sentido. ele dava uma nova missão à pessoa. O nome da pessoa se tornava a missão dela. Tem até uma frase em latim que nome é homem. Então o nome é o homem. Então a gente até brinca, né? Fala assim, pô, teu nome é qual? Teu nome é Diogo. Diogo vem de Tiago e tal, então você tem a ver com o discípulo Tiago. Porque as pessoas antigamente tinham isso. O nome era muito importante. Hoje virou uma coisa assim, é importante, lógico, mas é só porque é bonito. Né? Coloquei o nome Júlia, bonito. A gente não pensou no significado do nome Júlia. Antigamente não, eles pensavam efetivamente no significado daquele nome. Então, isso que Deus trouxe é muito usado na igreja primitiva. Trocar os nomes. E até no batismo, antigamente o padre às vezes via o nome da criança e disse, não, você tem cara de, sei lá, Pedro. Aí, ele batizava naquele momento. Ele dava um nome de batismo, né? Que não é o nome oficial dele. Eu vejo com calma, tá bom? Eu tô dando aula. Beleza, vamos lá. Agora, vamos começar. Depois eu vejo com calma, tá bom? Senta lá rapidinho. Bonito demais. Vamos lá. Toda essa aula foi pensada depois que eu li esse livro. É um livro que foi editado há nem um ano. É o Nó Górgio e o Ovo de Colombo. Se você lê esse título, você não entende tá vindo. Eu nem fazia ideia do que era o Nó Górgio. O Ovo de Colombo eu sabia, mas assim, não associava. O Nó Górgio é um nó específico, é um nó muito... Quando você, é um nó de... é um nó misterioso, né? Então existe, ele está querendo mostrar sobre o mistério. E o Ovo de Colombo é a simplicidade de uma atitude. A história é o seguinte, só para entender de onde veio. Colombo, diz uma anedota que Colombo, quando voltou das Américas, chamou todo mundo, né? E começou a contar muitas histórias. E uma delas eles falaram assim, eu duvido que vocês consigam colocar um ovo em pé. E aí todo mundo olhou, não, é impossível, como que o ovo vai ficar em pé sozinho, sem nenhum apoio? É impossível, ele vai rolar e tal. E todo mundo tentando, os maiores gênios da época tentando e ninguém não. Ele chegou, pegou o ovo, quebrou um pouquinho, colocou em pé. Simples, está em pé. Eu não falei em nenhum momento que eu não podia quebrar. Então é a simplicidade que está na cara, mas ninguém vê. Então é isso que ele quis mostrar com esse título. Está na cara que a sola escritura não existe, mas ninguém vê. Então ele quis com esse livro mostrar o porquê. Então é um livro escrito como é um debate entre um protestante e um padre. E nesse debate eles vão falando tudo que o protestante entende e tudo que o católico entende. Eles se reúnem na casa do padre, eles começam a conversar, exatamente. e o pastor também depois eles fala. fazem uma discussão mesmo na igreja. Eles juntam toda a igreja. Eu até li uma revisão assim, como é que ele mata a sola escritura? O padre tira de uma escrivaninha assim, uma lista que fala dos homens de Deus na Bíblia. E quando tem lá homens de Deus, não é eu, você, ele. Só tem nome de profeta e de bispos. Ou seja, então assim, o pastor já não é homem de Deus. Não, a gente não é homem de Deus, a gente não é profeta. Então só quem pode na escritura dar as cartas na mesa é que tem o sacramento da ordem. Isso a gente vai falar, os 6 triângulos. Então essa parte eu peguei dentro do livro para entender esses 6 triângulos. Então vamos lá. Primeiro triângulo. O que são esses triângulos? Cada um dos vértices desse triângulo ou é a escritura, ou é o magistério, ou é a tradição. Né? Esse primeiro triângulo é o primeiro que todo protestante adora, que coloca a escritura acima de tudo. A escritura está acima do magistério e da tradição. E ele é possível. Em vários momentos ele é possível, sim. E aí, o que eu coloquei? Eu fui colocando mais ou menos os versículos, né? Uma história mais concreta, né? Um exemplo histórico e uma explicaçãozinha. Então, em cada um eu fui tentando fazer isso. Então lá, um dos versículos bíblicos que traduz esse triângulo é o 2 Timóteo 3,16, no qual a escritura é chamada de Theopneustos, né? Ou seja, soprada por Deus, inspirada por Deus. Pneustos é sopro. É sopro. Então, inspirada. Então ele diz lá, que toda a escritura é inspirada por Deus. Fala aí. Tá dúvida? Não? Não. Ver aquela cara de dúvida. Inspirado por Deus a ficar quietinho. As outras são Mateus 22:31 e 1 Coríntios 14:37. Eu deixo para vocês, por curiosidade, para vocês pesquisarem. Então eu não vou colocar aqui os versículos. E você lembra que em Pentecostes Deus soprou o Espírito sobre o... Né? Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos. Sim. Mas ele soprou sobre os apóstolos. Exatamente. No batismo a gente não recebe sopro, nada. Quem recebeu foram os discípulos.
Os apóstolos Os inspirados, os inspirados. Então, no catecismo e em diversos documentos dogmáticos da igreja, o termo inspirada só é utilizado para escritura. A gente não usa inspirada para qualquer outra coisa, a não ser escritura. Então, Então, se você vê algum livro, fui inspirado pelo Espírito Santo, pode queimar. não é certo. Só a escritura pode ser. Nada pode contradizer as escrituras. Então, isso é verdade. A igreja nunca vai contradizer a escritura. Nunca. Em tempo algum. Só que não vai utilizar como, infelizmente, a maioria dos protestantes usam, como a única coisa. Né? E um exemplo histórico, o credo apostólico. Né? O credo apostólico não contradiz em nada a escritura. Se você for todo o credo que a gente relembra, né? É todo baseado na escritura. Nada está fora da escritura. A oração da Ave Maria, a oração do A Pai. Ave Maria está toda dentro. Até a segunda parte da Ave Maria, que é um complemento pastoral, né? Mas aí é outra história. Então, olha lá. O segundo triângulo. Então, um dos versículos bíblicos que traduz esse triângulo é Mateus 2,23, no qual se diz que uma profecia dizia que Jesus seria nazareno, informação não encontrada no Antigo Testamento. Ou seja, a tradição está acima da Escritura. Não é o acima é jeito de dizer, mas a tradição ela Ela excede. ela traduz melhor do que a Escritura e o magistério nesse momento. Por quê? Ele diz que seria nazareno, mas isso não está em nenhum lugar. Nenhum lugar, não existe nada escrito que Jesus seria nazareno. Alguém não pegou esse detalhe e não escreveu. Não escreveu, mas a tradição que ele recebeu de Deus dizia isso. Então a tradição mandou na A Escritura. tradição que Mateus recebeu de Deus. Isso, a tradição. Tudo que ele recebeu, a informação que ele recebeu de Deus e do Espírito Santo, se ele esqueceu, em algum momento o Espírito Santo relembrou ele, o disse que teria que ser nazareno. Para a gente entender, Entendeu? Para a gente entender o que essa palavra tradição significa, você tem que ver a raiz em latim. Isso. Significa tradere. Isso. Então, é algo que eu passo para alguém. Tipo trade, a palavra trade. Trade Fazer vem dessa troca, raiz latina. Vem de tradere. Então você está trocando. Então, você está passando para alguém. Então é como vamos dizer, a tocha olímpica. Você pega a tocha olímpica lá e passa para a pessoa para frente. É a mesma tocha. Isso. Não mudou. O fato de você estar segurando a tocha não mudou. Então isso foi passado para frente. Perfeito. Por isso que você lembra, antigamente, eu vou seguir os costumes dos meus pais, dos meus avós. Isso é importante. Por quê? A informação não se perde. Mas quando você começa a adicionar e tirar muita coisa, algo importante que tinha ali se perdeu. E aí você vai ter que voltar para recuperar aquilo, vai ser mais difícil. E aí quem está nesse ponto? O magistério. O magistério é muito importante por isso. Porque ele é responsável Ele para... tem eles usam trazer essa a palavra, tradição. esse munus. Ele tem a obrigação, ele tem o talento de fazer com que essa tradição seja mantida certinha, amarradinha. Então, lá, esse triângulo ocorre no que chamamos de tradições constitutivas, ou seja, tradições não escritas usadas durante a formação das escrituras, certo? Então, exemplos históricos. A autoria do Evangelho de Mateus, ninguém sabe. Todo mundo diz que é Mateus, mas não está escrito que foi ele que escreveu. Mas a tradição diz. O livro das Lamentações dizem que foi Elias. Mas ninguém sabe. Mas a tradição diz que foi Elias. Mas o jeito de escrever é parecido, então deve ser Isso. Então, Mateus, e a regra de que nunca mais existirão apóstolos. Quem é que disse que nunca mais ia ter apóstolo? Não está escrito em nenhum lugar. Na Bíblia não está escrito. E Paulo foi o último. E nem testemunho ocular de Cristo ele foi. Então, caramba, da onde que veio isso? Então, assim, os 12 são os últimos. Porque os 12 estavam lá com Cristo. Não, Paulo é apóstolo e não estava lá com Cristo. Né? Inclusive perseguia e matava cristãos. Mas aí ele estava Entendeu? com Cristo em pessoa. Cristo revelou Sim. numa revelação direta. Ou seja, tradição. De novo, ele conseguiu provar por A mais B para os apóstolos que tinham visto E Cristo Jesus revelou que ele foi revelado, que Jesus apareceu para ele e ele conseguiu mostrar. E como que ele conseguiu mostrar isso? Vários tentaram. Naquela época apareceu um monte de gente torta. A torta direito dizendo, opa, eu vi Cristo. Eu também vi. Por que eles não viraram apóstolos? Porque o que ele falava estava de acordo com a Escritura. Exatamente. Ele nunca falou nada contra a Escritura e nem contra a tradição que os apóstolos receberam. Então vamos lá. O terceiro triângulo. O magistério está acima da tradição e a Escritura. Né? Ele traduz melhor a tradição e a Escritura. Um dos versículos bíblicos que traduz esse triângulo é Atos 15, 28. Então, de novo, deixei aqui como curiosidade para vocês irem atrás. Ó, Atos 16, 4 e 5 e 1 Timóteo 3, 15. Então, vamos lá, uma explicação. Precisamos do magistério para bem interpretar a Escritura. Qualquer
documento sem um intérprete se torna sem um sentido único. Então, se você pegar um documento qualquer mesmo, vamos colocar agora um documento... Não, até fora da igreja, vamos pensar fora da igreja até. Se você pegar um documento, sei lá, a Constituição brasileira, tanto que está sendo machucada aí. Olha como consegue se traduzir da forma como eles querem. Cada um que lê vai entender de uma forma. Esse é o problema do positivismo jurídico. Exatamente. E por falta de uma... positivismo jurídico por é falta uma de um livre magistério. interpretação da lei. Isso. Então o juiz fala uma coisa, o outro vai falando outra, vai aquela briga e nunca resolve. Exatamente. O direito canônico não, ele é o mesmo sempre. Ele não muda. Então aqui, e eu coloquei sem verdade. Então a verdade com V maiúsculo, a verdade que a gente conhece de Deus é objetiva, é uma só. E para ela ser uma só, a gente depende do magistério para ensinar a gente. A gente não tem essa capacidade, a gente não estudou tanto. Olha quantos São João Paulo II estudaram, São Pio X. Nossa, se você for uma lista absurda de gente que... São Tomás de Aquino, o cara vivia para estudar. Ele entendia cada centavo, cada pedacinho da Bíblia, o cara sabia de qual é salteado. Dedicou a vida para isso. Dedicou a vida para isso. Então, Tem a gente não tem tempo para isso, né? Uma A gente passagem tem outras importante coisas para nos fazer. Atos dos Apóstolos, que tem o eunuco da rainha Candice. Sim. Ele está lendo... Sim, essa passagem é bem Ele legal. está lendo, acho que não sei se é Abraão ou Moisés, ele está lendo o a escritura e chega o apóstolo e pergunta, você está entendendo o que está aí? Ele diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Então, essa assim, passagem é espetacular. Ele é humilde. A pessoa que fala, Acho que eu tá aqui, leio ó. a Bíblia, eu Acho que entendo tá a aqui. Bíblia, há uma certa soberba. Porque, veja, é um documento revelado por Deus. Como é que você tem autoridade de interpretar algo que foi revelado por Deus? Isso É aí. soberba, você precisa de alguém instruído para lhe ensinar. Acho que não está aqui não, está aqui em Atos. Acho que é o Atos Tá, 16, é essa passagem. Se eu não me engano, é essa passagem. O exemplo histórico. O que as escrituras dizem sobre fertilização in vitro? Nada. E hoje, a gente entende que a igreja não aceita, por quê? Porque você está, primeiro, brincando de ser Deus, e segundo, não é nem problema disso. É problema, o que você faz com as crianças que estão ali congeladas? São crianças. Desde a concepção, a igreja entende que são crianças. E elas estão ali. E aí? Por que brincar com isso? E o que as pessoas estão brincando com isso, por exemplo, agora? Casais não, pares de mesmo sexo que vão lá e pagam um dinheiro para pegar um óvulo e um espermatozoide, juntar e falar que são filhos dele. Não é. Não Ele é. está passando por cima da vontade de Deus. Se Deus Tá não quis passando. que ele tivesse filho, E a igreja, na sua máxima, no magistério, no máximo entendimento, deixou claro, meu filho, olha só, não faça isso por causa disso, daquilo. e isso aqui, Então, isso explicou. aqui é um dos dogmas que foi declarado infalível. Infalível. Então, a questão do aborto não está falando nada na Bíblia. Nada. Mas o Papa declarou infalivelmente, ou seja, pela ex-cátedra, que o aborto dogmaticamente é errado. É matar. É matar, um assassinato. Só mudar o nome. E o que as escrituras dizem sobre as descobertas científicas? Existem várias descobertas. E descobertas que talvez, se o magistério não estivesse aqui, a gente ia achar que era Deus. Né? Sei lá, uma coisa muito espetacular. Milagre, assim. Alguma coisa achar que é milagre. Não é. O magistério está aqui para provar que é só uma descoberta científica boba. E outra coisa, Qualquer a um poderia descoberta dizer. científica jamais pode contradizer a escritura. Exatamente. Jamais. Nunca. E o magistério está aqui para provar isso. Né? Então são coisas que a gente tem que aprender. E às vezes é difícil. Muito difícil. O quarto triângulo. Agora a gente está começando um triângulo diferente. É um triângulo onde a gente tem dois se sobrepujando a A outro. escritura. Né? Então a tradição e o magistério juntos estão traduzindo a escritura. Então olha lá. Todo o Novo Testamento comprova esse triângulo. Por quê? Como é que foi escrito o Novo Testamento? Ele surgiu da união disso aqui. Surgiu da união dos bispos, dos apóstolos, Escrevendo. com a tradição. Eles escreveram, colocaram em papel e dali virou o Novo Testamento. Né? E o cânon do Novo Testamento só foi definido pelo magistério também. Né? Então a tradição e o magistério atuam juntos, certificando quais livros são santos, inspirados por Deus. Né? Exemplo histórico, definição do cânon bíblico do Novo Testamento, que foi só no século IV. Então, em 301 A igreja não quebradinhos, tinha escritura. a igreja não tinha escritura definida. E aí? Pastor de Hermas era lido na igreja, outros livros eram lidos. E eram livros bonitos. Se você for ler o Pastor de Hermas, é bonito pra caramba. E não contradiz a Bíblia. Mas eles entenderam que não era inspirado. Por algum motivo que eu não me lembro agora qual, em específico do Pastor de Hermas, por exemplo. Mas, por mais que não contradiga, eles viram que não era Não é inspirado. revelação, né? E se não é revelação, não pode estar no Novo Testamento. Né? Mas pode estar como uma leitura
paralela, uma leitura de doutrina do dia a dia, né? Vamos lá. O outro. O quinto, né? Isso. O magistério é a escritura em cima da tradição. Então, como assim? Agora a tradição, que era uma coisa mais antiga possível, ela está abaixo. Esse é o triângulo mais doido quando eu fui ler e fui tentar entender esse livro. Então, lá, um dos versículos bíblicos que traduz esse triângulo é Judas, 14:15. Aqui a tradição não fica abaixo, e sim é analisada pelo magistério e pela escritura em conjunto. Então foi aquilo que eu disse. Não é que fique abaixo, mas é como você vai analisar a tradição através da escritura e do magistério. Então, porque lembre-se que a tradição também está na escritura. Exato. Porque a escritura tem algo do Antigo Testamento, algo do passado. E aí onde tem a discordância entre os pais da igreja. Eles tiveram discordância, tiveram brigas logo no início. Né? Literalmente mesmo. Tem um saiu na São Nicolau saiu na mão com o Papai Noel, né? Saiu na mão com o Ário. O Papai Noel saiu na mão, entendeu? E esse Ário foi uma heresia ariana, que é uma heresia que foi tão forte na igreja que quase destruiu a igreja. Durou 60 anos. Teve papas que, infelizmente, eram arianos. Agora é 71. Discordância entre os pais da igreja. A verdade aparece quando o magistério interpreta infalivelmente a escritura. Então, por isso tem um dogma do Papa, quando ele interpreta, ele fala ex cathedra, ou seja, ele fala pelo dogma, ele fala pela doutrina, ele é infalível. Ele fala de maneira impossível. Lógica. Ele fala de maneira lógica. Não, é A mais B. Não tem como, mas ele não deixa nenhuma vírgulazinha. Se ele fala assim, ó, A é igual a B. Perfeito. A é igual a B. Por isso que o concílio demora tanto. Quando ele vai fazer uma declaração dessa, isso é algo assim, demora anos. E o último que foi feito foi o dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, o dogma mais importante. São Pio XII. E isso foi o último. O Concílio Vaticano II, que a gente tem como também um ótimo concílio, no sentido, assim, do que a gente vive, né? Não um ótimo, mas é o que a gente vive. Ele não foi um concílio ex cathedra, não foi um concílio infalível, ele não foi um concílio pastoral. Então o Papa mesmo... E como a igreja vai deixa claro aplicar isso. o dogma. Só que, qual é o balanço que a gente tem que ter? Quem foi que colocou esse concílio? Foi o magistério. Então a gente tem que ter o máximo respeito. Né? Então a gente tem que tentar sempre entender o que o magistério tenta nos passar. Então não tentar também ficar, caramba, você está falando besteira. Pô, você está falando com São João Paulo II, você está falando com Bento XVI, você está falando com caras que são inteligentíssimos e que viveram para a igreja. Então você tem que ter, além de muita caridade, né, saber como falar e saber se expressar e tirar a dúvida. Então quando, poxa, caramba, eu acho, eu discordo daquilo. Vou pesquisar, vou perguntar pro meu padre. Vou ler outro. Vou começar sempre comece com o padre. Vocês têm um padre na paróquia. Esse é o primeiro ponto de contato que vocês têm com o magistério. É esse o cara que tem que começar a tirar a tua dúvida. Se por acaso ele não conseguir tirar a tua dúvida, você de forma respeitosa vai procurar algum outro, até o bispo. Pode chegar ao bispo, talvez se tiver um acesso. E assim por diante. No nosso nível, eu me coloco nesse nível, que eu estou ali na sujeirinha ainda, conhecendo as coisas, provavelmente eu vou parar no padre, ou parar talvez no bispo, perguntando, ou talvez num documento da igreja. Não vou ter a capacidade de entender, porque são 2000 anos de história. 2000 anos não é qualquer coisa. Então tem muito documento que vai te tirar dúvidas. Só complementando o que o Diogo falou do dogma, né, do ex cathedra, que é infalível. Você veja, essa declaração da Imaculada Conceição Nossa Senhora, ele demorou quase 300 anos para ser proclamado. Sim. A igreja, os fiéis já aclamavam isso. Eles já consideravam Nossa Senhora como Imaculada. Então assim, o Papa só confirmou o que os fiéis já sabiam. Sim. Então existe uma conexão aí do seguinte, existe o sensus fidelium, que é a consciência do povo sobre o dogma. A fé do povo sobre o dogma. Os leigos conseguem entender o dogma de uma certa maneira, da mesma maneira que o magistério também entende. Mas como um grupo, mas como uma simbiose. Agora, se o magistério não aprovar aquilo não pode seguir. Isso. Você abaixa a sua cabeça. O magistério sempre está acima do senso fidelium. Sempre. Por isso que assim, às vezes a gente vê, eu vou fazer isso na missa porque eu acho certo. Opa, cuidado. Não faça isso. Talvez você esteja indo contra um dogma e não sabe. Então é melhor você que é muito procurar se instruir
para não fazer algo errado, pensando que está fazendo algo bom. E vocês vão ver na aula de missa, quando a gente for falar da missa, vocês vão entender o porquê a gente fica, às vezes, as pessoas veem a gente falando muito assim, o momento da missa é o momento máximo de oração, é a nossa maior oração, a mais importante que existe. Então, por ser isso, você tem que ter um cuidado, Preparação. assim, uma preparação e um cuidado absurdo. Aqui a gente está falando com amigos, a gente está passando informações, a gente pode cometer erros, e a gente comete erros. Mas na missa é algo ali perfeito. Então você tem que estar, tem motivo para tudo. Né? Então a gente vai falar muito sobre isso. E até de vários ritos que existem. E o último triângulo, a escritura junto com a tradição, né? Englobando o magistério. Então, um dos versículos bíblicos que traduz esse triângulo é a 2 Timóteo 3, 14 e 16, que a gente já até falou dele. Na qual a palavra homem de Deus passa desapercebida de quase todos os leigos, até mesmo de alguns sacerdotes. Quando a gente fala homem de Deus nessa leitura, quando ele fala, né? Quando Paulo fala, ele está falando em específico dos sacerdotes. Homem de Deus, a gente não é homem de Deus, a gente é filho de Deus. Mas quando ele coloca homem de Deus, ele quer dizer igual a sacerdote. Porque ele só não colocou a palavra sacerdote. Ele é consagrado. Ele é consagrado. Porque é algo consagrado, foi separado para um determinado fim. Essa cadeira aqui não é consagrada, mas o trono que está lá na igreja é consagrado. Você não pode sentar ali. Não. É uma profanação. Quem só pode sentar ali, quem é? É o padre. Exatamente. Eu vi uma cola sentado, ok. Se puder chegar agora, evita sentar porque é consagrado. Aqui, quem tem que sentar aí é um sacerdote. Às vezes as pessoas fazem isso, mas não nota que estão fazendo isso. Exatamente. Entendeu? Isso é importantíssimo, porque a ele foi dado esse poder. A ele foi dado esse poder de perdoar os pecados. Por Jesus Cristo. Por Jesus, né? Através dos bispos que só repassaram aquela autoridade. Então, um bispo deve se curvar tanto à tradição quanto à escritura. Então, o magistério, ele nunca vai chegar e falar, opa, peraí, eu mando e vou falar contra a escritura e contra a tradição. Se chegar um bispo e falar pra você, olha... Aborto agora é possível, vamos dar esse exemplo. E aí? Claro, ele vai continuar com a autoridade. A autoridade ele não perdeu. Mas você vai seguir o que ele falou? Não vai. Por quê? E na própria escritura tem escrito, antes obedeceis a Deus do que aos homens. Porque ali o bispo não está falando como bispo, ele está falando como homem. Se ele fala como bispo, ele está de acordo com a tradição e com a escritura. Por isso que ele é infalível, porque ele nunca vai contra a escritura e a tradição. Ele só pode ser infalível ex cátedra, quando ele está com o estudo da escritura e da tradição amarradinho. Aí é o magistério extraordinário. Existe o magistério ordinário e extraordinário. Isso. O ordinário, sei lá, encontrou um padre na rua, encontrou um bicho na rua, coisa. Agora, no momento que ele está declarando algo que está no dogma, ele não é. Dá um exemplo sobre o Papa Francisco, que muitas pessoas criticaram, né? E criticaram a atitude dele, que é do Amoris Fidelis, eu acho. Todas as religiões levam. Que não só essa é uma delas, mas vamos falar da crítica, do que aconteceu mais na mídia. Que casais de novo não, de pares de homens ou de mulheres do mesmo sexo podem receber uma bênção. Cara, isso não é doutrinário. Isso é só pastoral dele. Foi visto como um escândalo. Foi visto como escândalo. E ele fez um erro. Ele cometeu como um homem. Não está na tradição. Então ele como homem, mesmo sendo papa, ele cometeu um erro. Isso não tem problema nenhum. Ele é um homem. Ele não escreveu que aquilo era... Mas em nenhum momento ele chegou e falou, a partir de amanhã tá permitido o matrimônio. Ele não falou. Ele não pode falar isso. Porque isso... Mas falei. O que ele falou. Isso aí, pra mim, também foi uma controvérsia que não falei. dentro da igreja. Isso. Ele falou simplesmente que os indivíduos podem receber a bênção. Mas eles têm que receber separados. Isso, em nenhuma hora ele falou. Une os dois. O casal. E dá a bênção. Era um escândalo. Foi bom que ele prestou atenção nisso. Ana Maria Bragas se casou com um novo marido. Ela já tinha sido casada. Então ela se uniu, uma união inválida. Então, ela pediu para fazer uma bênção da aliança. O padre fez a bênção da aliança, mas com os dois juntos e com convidados. Isso é uma simulação. É uma simulação de matrimônio. É uma simulação. É escandaloso. O padre foi chamado a atenção. Agora o que você falou, se ela quiser abençoar o anel separado, abençoa esse anel, tá abençoado. O que ela vai fazer com o anel não é um problema meu. Mas quando eu junto o pessoal e faço uma cerimônia, aí eu tenho altas discussões com o Gustavo sobre isso, a gente conversa pra caramba sobre isso. Exatamente. O Papa tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Escreve, não fala. Falar que pode falar porque
Ele tá cansado de um voo gigante, aí Ele um falava repórter muita pergunta uma bobagem besteira também. pra Ele ele, falava muita ele bobagem na também. hora, Então, assim, ele sem querer falava uma besteira. Isso pode acontecer. Mas quando ele escreve num papel, Eu concordo, que ele tem a responsabilidade de ter uma comunicação clara, objetiva. Exatamente. Pastor, Sem dar mas- margens à interpretação. Exato. porque Ele senão... falhou nesse sentido. com Exato. certeza. Eu concordo, Às vezes é eu melhor concordo não que o fazer sentido uma dele foi esse. declaração, ficar Ele calado. fez um sentido, ele fez muito... Ele quis uma coisa muito boa. Eu acho, eu tenho esse pensamento, Ele teve a intenção que boa. ele teve uma intenção perfeita. Ele teve uma intenção de quê? Das pessoas que estão afastadas Buscar a igreja. buscarem a igreja. E como que se busca a igreja? Pecador, O ele primeiro não pode receber a movimento bênção. é pedir uma Ele bênção. tem que deixar o pecado para voltar. O pecador recebe sempre a bênção. Sim, O pecador vai receber exato. 70 vezes 7. O pecador, Mas o pecado nunca. É. O pecado nunca vai receber a bênção. Tanto que a Então, mulher lá, ele pode ir adúltera, sozinho. Ele mandou sair do pecado. Isso. Ele disse, chega "Vai, ali, não ó. peque mais." Ele não falou, continue pecando, você tá tudo bem. Uma pessoa, por exemplo, que é homossexual, tem tendências homossexuais. Ele pode ser da igreja? Pode. Pode. Ele deve. Mas qual é a cruz dele? Tem que A castidade. Tem que cingir-se A castidade. e viver A castidade é a cruz dele. Ele pode até ser padre. Tem padres que são Tem tendência. tendência, não são. Não, né? porque É a quem palavra errada. pratica. É quem pratica. Ele tem a tendência, ótimo. Infelizmente ele recebeu uma cruz. Cada um recebe uma cruz. A cruz dele é ser casto pelo resto da vida. Não tem problema Tem algum. gente que tem problema com álcool. Com álcool. Qual é a castidade dele? Qual Qual é a Ele não cruz pode dele? ferir o mandamento de se embriagar. Então ele vai ter que se abster de álcool. Lugar que tem álcool. Cada um tem cruz sua cruz. Isso é muito legal. E é muito importante você A ter dito gula, isso do né? que ele Tem quis vezes ter que dito pode com comer. com Amores Fidelis. Eu tenho em casa. Eu recebi até do SCC. O que ele quis ter dito? Ele disse. Não. Então, ele quis ter... ele disse... Ele poderia ter sido mais claro. Só isso. Entendeu? Nesse sentido que eu quis ter Ele dito. não foi objetivo. O claro. Ele não foi Ele poderia ter colocado assim... Separados para não abençoar o pecado. Pronto. Por que ele não colocou Poderia essa ter frase? concluído. Ele poderia ter Não foi concluído. assim que ele concluiu. Não, não. Não. E eu tenho lá, eu li. Infelizmente, e não foi ele que escreveu. Na verdade, quem escreveu foi um cara que, infelizmente, é um cara que tem que ser muito chamado agora pelo Papa, que é um cara que está se aproveitando do poder dele e da amizade que ele tinha com o argentino também, com a amizade que ele tinha com o Papa, e ele que escreveu essa encíclica. Você imagina só a situação. Você é o Papa. Você está ali dominando uma igreja, 1 milhão de fiéis. bilhão. Bilhões. Bilhões. Ele tem tempo para ler um documento daquele todo? É um calhamaço desse tamanho. Ele vai confiar, talvez. Ele vai confiar num cara que ele acha que não Que é escreveu uma besteira. É. E ele assina. Por que ele assina? Ele leu tipo um resumo que chegou na mão dele. Porque não vai chegar um documento Fez ele uma não tem leitura tempo pra isso. dinâmica, sei lá. Uma leitura dinâmica passou, passou batido. Aí, mas ele nunca vai fazer isso quando é uma Ex escritura ex-cátedra. Ele sempre vai ler. É um documento. Ex-cátedra normalmente são documentos com 2 folhinhas. Ele vai examinar as Tem 2 folhinhas no escrituras, máximo. vai chamar um concílio, vai Sim. chamar bispos, vai, ó, me orienta nisso aqui é isso. Não É ótimo a gente entender isso, porque às vezes as pessoas criticam o Papa Francisco de uma forma agressiva. Você não está sendo católico quando você faz isso. Você tem que perdoar, né? Primeiro você tem que perdoar qualquer erro humano que pode acontecer. Segundo, você tem que ter uma caridade. E, mais de tudo, ele é o cara do magistério. Então, você tem que ter a hierarquia. Obediência. A hierarquia é importante demais na igreja. Senão, Deus não ia deixar Pedro como o único. Até porque ele era o mais burrinho de todos, talvez. Entendeu? Se você for pensar E assim... várias vezes Pedro tentou sabotar o que Jesus queria fazer. Quando Pedro queria Jesus ia ser crucificado, o plano para ele não ser, ou seja, ele não ia vestir salvação. Isso. Na outra lá, na parte que estavam glorificados, né, na transfiguração, vamos fazer uma Mas tenda e Pedro morar ele aqui. queria esconder, ele Vamos queria morar morar aqui. ali. Ele queria Eu morar acho que ali. eu não tô nem aí, né? Não queria saber do povo. Não, sim, Então, mas foi por que povo, ele escolheu foi Pedro? Porque ele era um homem de caráter. De coração puro. Coração puro. Então, ou seja, a igreja tinha que ser Fundada nisso. fundada num cara totalmente puro. E buscando a verdade. E, cara, Meio tenho certeza que todos os papas, talvez com algumas exceções, porque a história nos mostra alguns casos políticos na história, que viraram padres e tudo mais, papas, mas o Espírito Santo não deixa Renova. aquele cara fazer um erro gravíssimo, a ponto de destruir a igreja, a ponto de criar um cisma completo. Não vai nunca acontecer isso. Né? Isso Deus deixou claro. Né? E é isso. Tá. Com isso eu termino. Deixa eu ver se eu coloquei algum... só coloquei uma conclusão aqui. Então, conclusão. Pilares da fé católica. Então, a escritura, tradição e magistério são essenciais para preservar e transmitir a revelação divina. A revelação divina acabou. João morreu, as revelações divinas acabaram. Não existe mais. Uma pessoa chegar aqui hoje... As falar, aparições são outras coisas. eu vi Jesus.
Beleza, você viu Jesus? Ele Tá, vai o que falar ele falou pra você você? já sabe. Isso, aquilo. Você já sabe. Tá tudo de acordo com a tradição, com o magistério, com a escritura? Tá bom, então isso é uma É revelação algo pessoal. novo, não era Jesus. Não era Jesus, ó. Você infelizmente estava achando que era Jesus. O anjo que apareceu para Maomé revelou algo que está na escritura. Paulo mesmo falou. Se for, apareceu um anjo, está lá na carta dele, se apareceu um anjo. Era o anjo revelou- Gabriel, inclusive, que ele disse que era. É, Ele disse que era o anjo que Gabriel. ele vai usar algo que dê autoridade do que ele está falando. O Ali que revelou o pra ele islamismo foi- é baseado no anjo Gabriel também. Ah, Anjo Gabriel que chegou para Maomé revelou algo novo. e criou algo novo. Não pode. É impossível. Né? Isso foi em 600 e pouco. Inclusive, É. eles estão legitimizando uma pessoa, né, que é Isaac, né? Isaac é. Não, Isaac não, é... Qual o filho da escrava? Eu sempre esqueço o nome dele. É Isaac? Esaú. Não, é Esaú? Não. Isaú era irmão de Não teve o filho da escrava e Não. depois ele teve o filho da promessa mesmo. do Abraão. Do Abraão, de Abraão. Abraão teve um filho antes de Isaac. É o Josué, né? Não. Jacó. Não. Também não, então eu sou ruim. Eu sou ruim não. Bom, Resumindo, esse cara. Ismael. Ismael. E Ismael, ele foi rejeitado por Deus. Isso. Porque Deus queria que a união fosse de Sara com Abraão. Mas Deus protegeu ele. Protegeu, mas ele foi para onde? Para o deserto. Foi É. anatematizado. É. Jogou para o deserto. Não matou, deixou lá no deserto. Então, os islâmicos, eles acreditam que são frutos da promessa dele. Sendo que na Bíblia está falando que a fruto da promessa é de Abraão, né? Que foi para Ele que Isaac. sabia. Então, assim, eles estão desafiando Eu achei que era diretamente. a escritura. descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. Não. Isso aí, Que Esaú era o primogênito. não, aí foi quando ele vendeu por Vendeu prato a de primogenitura. Não é esse É, aí. não. Não, Eles usam esse filho da escrava para É ser o filho da escrava. e até inclusive eles usam É isso Ismael. porque eles são descendentes físicos mesmo desse cara. Sim. É. Entendeu? Eles são Porque descendentes não parece sanguíneos diferente. dele. Eles se Eu aproveitam. escutava essa história de Esaú. Não, é Não, o Ismael. Ismael. Ismael, por incrível que pareça. Eu depois fui ler lá alguma coisa sobre o Islã, que um padre católico que escreveu sobre o islamismo. Fala muito tem respeitosa, vários né? filhos depois. A gente tem que ser respeitoso. Tudo que a gente fala sobre as pessoas, a gente tem que ser respeitoso. A gente pode criticar, porque a gente acha outra coisa. Então a gente Você tem o não vai direito de impor, você criticar, pode debater, você não vai chegar lá e mas chegar... nunca agredir de forma nenhuma. Ó, função e harmonia. Esses elementos funcionam sempre juntos para interpretar e fortalecer o entendimento cristão. Não são os entendimentos. A verdade é objetiva. A verdade é uma só. Né? Em fortalecimento da vivência cristã. Então, compreender esses pilares fortalece o compromisso e a prática da fé católica na vida diária. Prática. Você tem que praticar. Você tem que entender o que você está fazendo. Fazer devocionais, Né? fazer Devocionais. orações, textos. A gente vai tentar, inclusive, colocar uma bibliotecazinha aqui na entrada, com devocionários. A gente vai tentar trazer em português, né? Porque é muito mais prático. Para todo mundo ter esse acesso. Ler, entender, tirar dúvida, né? Com o Padre Francisco, com o Padre Hugo, com o Padre Vitor, né? Então, é isso. Só Isso- complementando uma coisa. Sempre controlar aqui. Depois de René Descartes, houve uma mudança na forma da humanidade entender o mundo. Então é o seguinte, de Descartes veio uma série de filósofos que foi terminar em Kant, né? Immanuel Kant. Então ele fez um livro chamado Crítica da Razão Pura. E nesse livro ele fala o seguinte, olha, a gente é incapaz de conhecer o mundo. Esse computador aqui não está aqui. Eu estou vendo um computador. Mas eu Então, posso não ver. Eu estou vendo um fenômeno que eu chamo de computador, mas o computador, em realidade, ele não está aqui, ele está num mundo separado. Então, essa ideia surgiu o liberalismo, o comunismo e todas as ideologias Esses ismos que malucos. você imaginar que não são a Igreja Católica. Ah, Então, a Igreja Católica, ela segue uma metafísica aristotélica, que é onde vem São Tomás de Aquino. Desculpa entrar muito nesse detalhe, mas resumindo. não, mas Para a é igreja, importante. esse computador está aqui. Então, eu nasci homem. Para o cara que é fenomenológico ou kantiano, ele vai dizer, eu nasci homem, mas eu posso viver uma mulher. Ou até um cachorro hoje em dia, né? Ou Infelizmente, eu a gente posso tá dizer que achando esse cachorro é o meu filho. Não tem problema nenhum. Então, isso aí é fruto de quê? De uma quebra no pensamento. Uma rachadura. É, isso Né? aí. Então, essa rachadura é hermenêutica. Então, a hermenêutica, né, que quebrou e a católica. Então, a gente sempre tem que seguir o que a igreja fala. A igreja fala, Deixa não, aqui pra isso aqui tentar é assim, assim. Ah, mas fulano ali está Fala. interpretando que não é.
problema dele, que tá longe da verdade. Nossa mãe sempre dizia, né? Eu não sou fulano. É, eu né? não sou fulano. Esse entendimento é muito bom. Eu não sou. Então, assim, de novo repetindo a intenção dessa catequese, é trazer isso para que vocês busquem também, tenham a curiosidade de buscar, entender, trazer dúvidas, né? A gente está sempre aberto e, inclusive, eu não vou saber nem metade, mas vou pesquisar para tirar dúvida também. E é isso. Dúvidas. Então, de agora. Dúvidas de agora. Não é possível. Você entendeu uma dúvida? Entenderam tudo, não é possível. Pô, se vocês entenderam tudo, tá bom, porque eu demorei para ler esse livro pra caraca entender, eu tive que ler umas 3 vezes. Não, uma coisa que me chama a atenção foi... Nós estamos fazendo uma teologia lá na faculdade que a Lorena está matriculada. Aham. Eu faço paralelamente para ajudar, né? Lógico, a gente sempre faz junto. Mas lá, como é voltado mais pro lado tem mais pastores, né? Lá é evangélico, mas né? Aí tem o problema da fenomenologia. Mas aí, o que me chamou a atenção, coisa que vocês abordaram, que eles também abordam, e tá assim, não tem conflito na visão que eu vi lá que eu tô vendo aqui. Ok. O que eu quero apresentar para vocês, eu vou buscar material já visto. Sim. Que não vai ter conflito com a Igreja Católica. Legal. O assunto é mais um reforço. Legal. Mas para eles, lembre-se que não tem magistério, tá? Não, sim. Não. Sim, o material em si. O material em Lá si não que tem foi magistério. apresentado aí não tem. Assim, não chega a falar de abertamente de padre, mas menciona Pedro. Sim. Eles mencionam Sim, Pedro. sim. Tem... Eles não podem esconder o que está na cara. Né? É Eles impossível podem esconder o que está na cara. Eles E não por escondem, incrível mas que eles pareça, É o elefante na sala. Não tem influenciação, tá? Lá na escola não tem influenciação de eles puxarem você pra... Isso é legal pra caramba, Não esse existe respeito. isso. Não existe. Eles estão usando a teologia como ciência. Exatamente. Mas Porque nesse é uma caso, ciência. a teologia, ela não é algo... Isso que ele vai falar, eu acho que é... Porque, por exemplo, que eu tô imaginando. existe uma corrente chamada averroísmo. Até ajudei com Deus. Que é uma ideia de que é o seguinte, a filosofia pode dizer uma coisa e a teologia pode dizer outra. Esse é um problema gravíssimo. Não pode. Você pode perguntar no curso lá. A filosofia pode ir contra a teologia? Se alguém disser sim, fecha o curso e vai embora. Eles provavelmente vão dizer sim. Eles provavelmente vão dizer sim. Por quê? Porque o protestante ele depende dessa diferença. Se não existir essa diferença, não existe. Senão ele não existe. Tem que ter essa diferença. É uma conclusão lógica. Se ele for, logicamente, uma pessoa que quer buscar a verdade. Exemplo. Se ele disser que sim, ele é católico. Então, Ou exemplo de aí. pessoas que chegaram nessa conclusão. Scott Hahn é um americano que era um pastor completamente contra a Igreja Católica. Bem sucedido, uma vida absurdamente bem sucedida mundanamente. E porque ele estava buscando a verdade, quando ele olhou assim, ele falou, caraca, a missa está toda No Evangelho de São João, do Apocalipse. Toda. Quando ele viu isso, ele caraca, Cada eu parte sou da católico. missa você pode E eu puxar o não escritor, estava a entendendo. escritura e Caramba, como é possível? Ele foi numa missa e dali ele transformou a vida dele toda, hoje é dedicada a mostrar para as pessoas onde está a verdade, porque essa confusão da teologia como ciência, ela não pode ser uma ciência pura. Porque se ela for uma ciência pura e é Ela isso está que acima da esses ciência. colégios fazem, A ciência vem da teologia. eles acabam cometendo erro. Porque a teologia é a ciência das ciências. Entendeu? A teologia, ela tinha que ser ensinada para todos os cientistas. Todos. E era Todo assim. cientista era padre, né? Acabaram Não, virando quem os bons, inventou né? Mas o Big assim, Bang foi todos que padre, faziam universidade, eles tinham teologia na grade curricular. Porque a teologia é tudo. A ciência É serve para a ciência servir que Deus. explica tudo. Agora a ciência serve para servir o homem, você entende? Hoje nenhum cientista quer algo, descobre algo para a humanidade usar. Antigamente eu vou descobrir algo para dar glória a Deus. Tudo era para dar glória a Deus. Hoje em dia, depois da ruptura do século XV, que depois a gente vai abordar isso aí, A gente vai falar um pouquinho a gente vai disso. entender que houve um shift na humanidade. Agora eu vou usar o conhecimento para o meu benefício. Ou para o benefício do meu Do meu amigo, povo, do meu seja, povo, entendeu? o que quer que seja. Então, assim, é algo importantíssimo a gente ter esse olhar aberto. A gente até ontem conversamos juntos sobre o Café com Deus Pai. Que as pessoas leem sem entender que estão lendo coisa que não tem nada a ver com o catolicismo e que Vai pode não desvirtuar. parecer, mas Vai desvirtuar. de pouquinho em pouquinho vai te mostrando coisas que não tem nada a ver com o catolicismo. E é isso que eles querem. Que é de pouco em pouco, porque se você chegar de cara e falar para vocês aqui agora, Pedro
quando Jesus disse que Pedro era pedra, isso foi só uma coisa simbólica. Da mesma forma, o Eucaristia, né? Mas se eles devagarzinho for dizer, não, mas tá bom. Mas olha só, você não está concordando com o Papa Francisco. Ah, você não está concordando com o Papa tal. Então você já o Papa já não é infalível. Os papas E eles já começam assim, possibilidade, já né? pegando coisas que parecem ser verdade e não são. Porque eles estão usando detalhezinhos. Infelizmente é assim que eles conseguem confundir quem tenta encontrar a verdade. Porque quem não tenta, quem trocou a igreja católica só pela emoção de estar num lugar para bater palma, para se divertir, Pra sentir. agora até parede preta, eles têm agora coisa com uma boate para os jovens, é parede preta, é uma coisa maluca, só para divertir. Quem quer isso? Vai lá, meu Não cara, vai achar. se divirta. É. Não vai achar Deus, vai achar uma diversão, vai achar... Mas quem quer buscar realmente a verdade, é difícil você tirar essa pessoa do caminho A gente certo. vai fazer uma aula depois, Ah. a gente vai explicar a questão difícil. da diferença da gnose, né, para o catolicismo. Gnose é qualquer coisa que você pegue dentro do catolicismo e dê uma pitada de algum esoterismo, Que é o alguma, homem que manda de alguma algo que forma, está né? fora da Deixa eu igreja. fechar aqui que a bateria vai Né? parar. Então, assim, o homem que vai decidir, né, que vai interpretar, como é hoje, ó, eu consigo ver isso, Ah, né, eu tenho autoridade de fazer isso. perfeito. Então a gente vai A gente fazer ainda uma vai falar aula disso sobre também. Então, é isso. Por hoje, é só. Essa uma horinha que a gente tem aqui, que é importante, mas que vocês depois usem como... Eu vou colocar no YouTube para vocês verem de novo e tentarem recapitular, mas procurem, leem, tirem dúvidas e Qualquer coisa, manda uma mensagem, pergunta pra gente. vamos fazer uma última oração? Mandar as falas para Ana Maria Braga, ela vai ficar brava, hein? Ela vai ficar brava. Eu vou colocar no YouTube e vou marcar a Ana Maria Braga no... Pode ficar brava, né? Como é que marca? No Instagram. No Instagram. Então é isso. Vamos terminar com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos quebrar a tradição para quem é pai. Ah, sim, Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que o brasileiro tem essa vantagem aqui, comemora 2 vezes. E aquele a mãe também, que é importante, começa a comemorar 2 vezes também. O futuro pai é o futuro sacerdote. Não são pais. Esse aqui é pai. Futuro. Entendeu? Já é pai. Esse é pai de 3. Não, a futuramente. Eu gostei muito dessa sala aqui, cara. Essa televisão facilitou muito. Só na próxima vez eu vou trazer um ventilador. E assim, só para quem é a primeira vez que está vindo, é sempre no segundo domingo do mês. Né? Então, segundo domingo do mês, religiosamente estaremos aqui. Não, aí o pessoal Senão vai ficar um vídeo muito incluir numa sala.